A gente começa agora a nossa disciplina de bioquímica, né? Aqui nessa disciplina a gente vai se referir aos exames que são realizados no laboratório. A gente até já fez uma relação na disciplina anterior, né, que foi a introdução à bioquímica, onde a gente descreveu os componentes, componente por componente, o que era um carboidrato, o que era um lipídio. A gente até fez algumas relações entre esses componentes e as dosagens que são realizadas em laboratório, mas aqui nessa disciplina a gente vai falar dos exames. Para que esses exames são utilizados, como que eles são feitos, quais são as metodologias, quais são os parâmetros que são necessários para que o paciente seja avaliado como fora do valor de referência ou dentro de um valor de referência. O que é necessário no preparo desse paciente, se ele precisa estar de jejum, se não precisa. Então, tudo isso a gente vai abordar nessa disciplina a partir de agora. Para a gente entender a bioquímica, né, só para a gente relembrar alguns conceitos que a gente trabalhou na disciplina anterior, o nosso organismo ele é integrado, né? Ele é um sistema altamente integrado. O nosso metabolismo, né, que é o conjunto das reações que acontecem no nosso corpo, ele depende dessa integração. Então, quando a gente estuda na escola os sistemas em separado, a gente muitas vezes perde essa noção da interação do nosso corpo, né? Do quanto ele é interdependente, quanto esses sistemas são interdependentes. Eu não tenho o meu sistema renal, né, o meu sistema excretor, funcionando sem a atividade do meu sistema cardiovascular, que por sua vez não funciona sem a atividade do sistema respiratório, que não vai funcionar sem a atividade do sistema nervoso. Então, todos eles, né, dependem do funcionamento do organismo, tá? Então, o nosso metabolismo ele é altamente integrado e controlado, né? A gente responde a variações internas do nosso corpo, a gente tem mecanismos de manutenção, como a própria temperatura, né? A gente faz parte ali do grupo de animais que são chamados de endotérmicos, porque os nossos processos de regulação de temperatura são internos, mas que a gente responde a um equilíbrio externo também. Por exemplo, quando está muito frio, a nossa temperatura corporal precisa se manter a mesma, mas eu lanço mão de mecanismos para que equilibre essa temperatura. Quando está muito quente, é a mesma coisa. Eu lanço mão de processos metabólicos para responder a esse fator externo. E assim ao longo da nossa vida. A gente responde tanto a fatores internos quanto a fatores externos e garantindo sempre a manutenção da homeostase ou homeostasia, que é a nossa condição de equilíbrio, né? É o quanto o nosso corpo está regulado, o quanto ele está funcionando direito. Né? Inclusive, até mesmo em casos de perda de determinados órgãos, como é, por exemplo, o caso da vesícula, né? Vesícula biliar, que armazena a bile, eu tenho que ter a atividade do fígado suprindo a ausência daquela vesícula. Né? Então, é uma forma, é uma homeostase que tem que acontecer, que a pessoa vai continuar mantendo seus processos, mas aí com a ausência de um órgão de armazenamento. Mesma coisa vai acontecer com o baço, no caso das pessoas que não o têm mais. Né? Então, o corpo continuar mantendo suas funções para ser compatível com a vida, tá? A quantidade e a composição dos alimentos que a gente ingere, né, é a base do funcionamento do nosso organismo. A gente tem ali as proteínas, os carboidratos, os lipídios, que a gente adquire via alimentação, que vão regular esses processos, vão compor muitos desses componentes que a gente vai dosar em laboratório, né? E são essenciais, é a base da nossa regulação, né? Vem através da nossa alimentação e é regulada por ela também. Então, a bioquímica ela vai vir no sentido de entender essas interrelações entre os nutrientes que a gente ingere, que permanecem no nosso organismo, o funcionamento do nosso corpo, né, o nosso metabolismo, e em que isso vai implicar na saúde daquele indivíduo ou em que vai contribuir para a doença. E aí existe aquela frase que eu sempre repito, né, que o nosso corpo tem que estar em equilíbrio, nem em excesso, nem faltando, porque às vezes a diferença entre estar saudável ou não está na quantidade. Né? Então, isso a gente começa a discutir nessa disciplina em relação aos exames que a gente vai abordar. O setor do laboratório de análises, né, referente à bioquímica, né, o setor de bioquímica, é um dos setores que mais trabalha no laboratório. Tem uma grande taxa de amostras, né, que são recebidas diariamente.
análise de perfis diferenciados, né? Então, são muitos exames dentro da bioquímica que vão desde um perfil glicêmico, né, dosando ali glicose, dosando curva glicêmica, passando por um perfil lipídico, com colesterol, com triglicerídeos, avaliação da função dos rins, avaliação da função do pâncreas, até mesmo hormônios, vitaminas, minerais, né? Então, tudo isso é captado e realizado pelo setor de bioquímica. Mas como a gente falou, né? Depende de qual laboratório a gente está falando. Se é um laboratório de emergência, o perfil dos exames que são realizados é um. Se é um laboratório de rotina, um laboratório ambulatorial, o perfil de exames é outro, né? Então, existem escopos diferentes dependendo do tipo de laboratório em que a gente está falando, tá? Os exames bioquímicos, eles servem para auxiliar no diagnóstico, né? Ele dá a resposta laboratorial para o diagnóstico clínico. Então, por exemplo, ainda que quadros de hiperglicemia ou hipoglicemia, para uma pessoa que sofre com isso constantemente, sejam relativamente característicos, né, com sintomas clínicos, o médico ele não vai dar um laudo de diabetes só olhando para a pessoa e dizendo, olha, esses são sintomas de diabetes, então você é diabético e a partir de hoje acabou. Não, ele vai solicitar, ainda que seja só para corroborar o diagnóstico, mas para ele ver o quão ruim está essa situação, o quão alto está esse nível de glicose. Ele não consegue avaliar isso só olhando, né? Só na base do olhômetro. Então ele precisa de um respaldo laboratorial para corroborar o diagnóstico clínico dele. Muitas vezes a desordem é descoberta com o exame clínico, com o exame laboratorial. Né? Então a pessoa chega e fala: olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma. Para aquilo ali é uma charada para o médico matar. Né? Então ele vai matar como? Ele pode ter uma vaga ideia daquilo que ele com essas dosagens, né? Muitas vezes ele vai conseguir responder aquilo ali só com um laboratorial. Muitas vezes ele vai precisar de um exame de imagem também. Então, assim, é uma ferramenta que ele vai ter em mãos para auxiliar no diagnóstico ou até mesmo no tratamento e no acompanhamento de algumas doenças, tá? A maior parte do material que é trabalhado no laboratório, no setor de bioquímica clínica, é sangue e urina, né? Existem outros? Existe. Você pode fazer no líquido cefalorraquidiano, né, que é o fluido cérebro-espinhal. Você pode fazer dosagens na saliva, né? Pode fazer dosagens até mesmo nas fezes, né? Como um teste de acidez de fezes, né? Em muitos locais, às vezes, o setor de bioquímica faz a pesquisa de sangue oculto, outros eles já preferem jogar para parasitologia, mas não deixa de ser um exame bioquímico, né? Que é solicitado nas fezes também. E então a bioquímica ela vai servir exatamente para isso, investigar os materiais biológicos, né, em que seus resultados vão refletir alterações metabólicas que muitas vezes são causa das patologias, né? A gente tem que estar atento aos valores de referência, então estar atento ao valor de referência, você consegue saber, eu estou dentro ou estou fora do valor de referência, mas você vai precisar do auxílio do médico para fechar o diagnóstico final, né? Você enquanto pessoa leiga, completamente leiga no assunto laboratorial, você consegue saber, estou dentro e estou fora. Mas quem vai dar o diagnóstico do que você tem, do que está sendo observado, é sempre o médico, tá? Os parâmetros laboratoriais, eles vão variar muitas vezes de um laboratório para outro, porque depende da metodologia, depende do equipamento, depende do kit. E a melhor condição para coleta de sangue para a realização dos exames de rotina, normalmente é o período da manhã, tá? O de bioquímica, então, ele vai ser responsável, né, por realizar diversos exames que muitas vezes as pessoas confundem como sendo realizado por outros setores, né? Eles, na verdade, complementam o diagnóstico de hemograma, diagnóstico da urinálise, diagnóstico da parte parasitológica, né? E a imagem aqui embaixo é uma brincadeira, justamente por muitas pessoas acharem que alguns desses exames fazem parte do hemograma, né? Quando a gente usa o termo hemograma completo, né? Só para a gente ter essa diferenciação, o hemograma completo ele vai avaliar as células do sangue, né, a parte dos elementos figurados,
plaquetas, hemácias e leucócitos, e os índices que estão associados a eles, né? Então, no caso das hemácias, vai avaliar a hemoglobina, vai avaliar hematócrito, entre outros parâmetros que a gente vai ter e que vocês vão ver ao longo das aulas de hematologia. Nos leucócitos, quais são os tipos de leucócitos, se são neutrófilos, quantos de linfócitos, se são neutrófilos mais jovens ou mais maduros, né? E as plaquetas em relação à contagem. Então, isso é um hemograma completo. No hemograma completo não tem glicose, não tem colesterol, não tem triglicerídeo, nada disso. Todos esses exames, né, glicose, colesterol, triglicerídeo, TGO e TGP do fígado, fazem parte são análises que fazem parte do setor de bioquímica, tá bem? E elas podem ser realizadas com múltiplas determinações bioquímicas simultâneas, né? Que aí você consegue traçar um perfil de vários sistemas do organismo. Não precisa fazer a análise. Hoje eu vou pedir só o perfil glicêmico, hoje eu vou pedir só o perfil lipídico. Não. Quando o médico faz a solicitação, se ele quer ter um check-up, e isso é muito comum, por exemplo, durante a gestação, né? Que o médico faz aquele check-up completo para fazer um rastreio durante o pré-natal, né? Então já te dá uma ideia do organismo, né, com pontos principais, como rins, fígado, a parte glicêmica, a parte de colesterol e triglicerídeos, né, que a gente vai chamar de parte lipídica. Tá? Então, pode ser um conjunto desses exames solicitados de uma vez só. A realização de técnicas laboratoriais hoje utilizadas em bioquímica, elas servem na avaliação da função do fígado, da função do pâncreas, da função dos rins, da função cardíaca e do metabolismo em geral, né? Já que esses órgãos vão regular tantas outras partes, tantos outros sistemas dentro do nosso corpo, né? Avaliar uma porção específica deles faz com que a gente tenha um bom diagnóstico do nosso metabolismo. Então, aqui nós temos alguns equipamentos que podem ser utilizados, né, no laboratório de análise, no setor de bioquímica, e dependendo muito do laboratório, essa metodologia vai ser diferenciada. Esse aqui é um equipamento chamado espectrofotômetro, só que esse é um espectro manual, né? Manual no que sentido? Aqui a gente vai ter pouquíssimas amostras sendo lidas, muitos espectros às vezes leem uma amostra por vez, alguns 4, outros um pouquinho mais, tá? Aqui nessa imagem, né, a gente está vendo até um certo erro, né, porque a pessoa que está manipulando está sem luvas, embora a cubeta aqui, que é esse recipiente que está na mão dele, esteja vazio, né, mas é um laboratório, o correto era estar como nessa imagem aqui. A cubeta, que é esse recipiente, é onde a gente tem a reação química, né? Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Para cada exame, você tem um reagente, você tem um kit, você corre essa reação com a amostra que você quer analisar. Essa reação, ela é processada, né? Ela tem um tempo de reação e depois disso ela gera um produto que normalmente é colorido. Esse produto vai ser colocado dentro dessa cubeta para ser lido pela máquina. Nesse caso, como você tem todo o processo executado basicamente manualmente, você só vai usar o espectrofotômetro para fazer a leitura. Então você coloca a cubeta aqui dentro, fecha e realiza a leitura. Nesse aqui é uma metodologia que a gente chama de semi-automatizado. Por quê? Porque aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, nessa imagem já está dentro do tubo, mas aqui tem uma espécie de canudinho. Existe uma cubeta aqui dentro, uma cubeta interna. Então aqui o técnico tem um contato de colocar e tirar dentro do equipamento. Aqui não. Aqui você encosta, né, o teu tubo, a tua reação. O equipamento faz a leitura através desse canudo, ele joga isso para dentro da máquina, onde ela vai ser processada, vai emitir o resultado aqui, ó. E o produto final, né, o que já não vai ser mais utilizado, ele é rejeitado, ele é descartado pelo próprio equipamento. Então aqui você tem mais contato e aqui menos. Então, esse é um método manual, esse é um semi-automático ou semi-automatizado. Essa aqui é um baita de um equipamento, né, dentro do setor, e cada espacinho desse aqui que vocês estão vendo é o espaço para colocar uma amostra. Então, olha a diferença dessa para essa aqui, né? Aqui, de um lado ficam as amostras, do outro ficam os reagentes, você tem uma agulha que vai fazendo a dosagem, né, dos exames. E você consegue colocar reagentes diferentes, então um equipamento desse pode
está fazendo ali dosagem de glicose, dosagem de colesterol, dosagem de enzimas do fígado. A gente assiste agora uma sequência de 3 vídeos que vão mostrar exatamente o funcionamento do espectrofotômetro com a metodologia manual, um com a metodologia semiautomática, né, ou semi-automatizada, e um equipamento com metodologia automatizada. Os 2 primeiros vídeos da metodologia manual e da semi-automatizada são do canal Ajuda Galeno do YouTube, tem uns vídeos bem bacanas. E o vídeo sobre o analisador de química, né, o automatizado, é do canal Desego, né, da fabricante do próprio equipamento. Vamos assistir agora para que vocês vejam a diferença de metodologia aplicada em cada um deles. Olá a todos, meu nome é Maicon e o objetivo desse vídeo é demonstrar o manuseio e como executar a leitura de um espectrofotômetro. Esse é o espectrofotômetro analógico, que realiza leituras colorimétricas. Mas por que analógico? Porque é necessário que o operador regule o comprimento de onda dele e manuseie as amostras por meio da cubeta. Iremos explicar as funções básicas do aparelho para realizar a leitura de uma reação colorimétrica. Esse visor onde será analisados os valores das leituras obtidas. O primeiro passo é ligar o aparelho. Normalmente ele se localiza na parte posterior ou lateral do aparelho. Nesse caso, ele se localiza na parte posterior. Como todo equipamento eletrônico laboratorial, ele necessita de um tempo para aquecimento antes de sua utilização, para que ele chegue a uma temperatura em média de 36 a 37 graus. O tempo mínimo seria de 10 minutos e o tempo ideal para aquecimento do aparelho seria de 30 minutos. Bom, após regulado o comprimento de onda, a primeira etapa da leitura de espectroscopia é zerar o aparelho, onde será apenas colocado um reagente de cor para que não interfira na reação. Em uma analogia simples, é como uma balança analítica, onde a gente coloca o vidro de relógio na balança e se aperta o botão tara, desprezando toda a massa da vidraria, onde então você vai poder fazer a pesagem e obter o peso real da amostra. A lei de Beer se baseia na medida da intensidade do reagente. Então, é como se eu dissesse para a balança, para o aparelho, qual é a intensidade da absorvância. O primeiro passo é o reagente de cor branco. Sempre tomando cuidado para posicionar a mão do lado certo da cubeta. É vertido todo na cubeta. No visor vai estar o valor de absorvância. E no painel ao lado temos o botão 0A. É utilizado para tarar, para zerar. Em alguns aparelhos, o botão 0 pode ser pressionado como esse, e outros você vai ter que girar e posicionar ele no local 0A. Depois de zerado, apertado o botão 0A, vai aparecer essa sigla e logo em seguida o aparelho está zerado. Levando em consideração que o aparelho exibe o valor das absorvâncias sem apresentar o zero antes da vírgula. Você pode ver que tem até uma casa vazia, que é onde é o zero. Os aparelhos normalmente não apresentam zero, mas você sempre deve considerar ele, tanto no teste branco, quanto no teste padrão, tanto quanto na solução controle. É retirada a cubeta, o teste branco é vertido totalmente no tubo de ensaio original. Logo em seguida é adicionado a solução padrão. Se fecha a tampa superior, é anotado o valor, sempre levando em conta o zero antes da vírgula. No caso, 222. É vertido toda a solução teste de volta no tubo de ensaio. Logo em seguida é adicionado o teste com
É anotado o zero da primeira casa e logo em seguida os outros dígitos. Retirada a cubeta, tomando sempre cuidado com a posição dos dedos. Vertido no tubo de ensaio original para posterior descarte. E está terminada o teste de espectroscopia. Bom, espero que tenhamos ajudado. E esse foi o vídeo. Neste vídeo estaremos ensinando como fazer uma leitura de amostra simples com os comandos básicos do aparelho. Lembrando que neste aparelho existem diversas programações, mas que não são do nosso interesse neste vídeo. Diferente do espectro manual, este possui uma cubeta interna em que não temos contato. O próprio aparelho vai sugar, por meio dessa canaleta, as soluções para realizar o teste. Este aparelho possui um mini computador interno, em que são pré-programados e cadastrados os testes de acordo com os padrões determinados e o valor de frequência utilizado. Cada aparelho possui um cadastro diferente e diferenciado de acordo com a escolha do programador. Mas antes de realizar o teste, devemos lembrar que o aparelho deve ser ligado, em que cada aparelho possui um botão de ligar em um lugar diferente. O nosso é na frente. Após o aparelho ligado, ele entra em tempo de aquecimento, que é de aproximadamente 10 minutos, em que o aparelho se aquece para realizar os testes. Lembrando que antes de manusear o aparelho, você deve ter disponível um recipiente com água destilada para lavagem do aparelho e um recipiente para descarte de amostras e reagentes. O nosso aparelho possui esta configuração cadastrada, em que os exames são cadastrados de acordo com os códigos. Após o tempo de aquecimento, o aparelho vai nos mostrar sua tela de início. Nesta tela, ele nos pergunta se haverá a leitura do padrão. Se sim, F2 para ir para a próxima tela, ou F4 para selecionarmos não. Quando selecionarmos não? Quando você já tiver realizado o teste e quiser utilizar o padrão anterior que você fez. O porquê da leitura do padrão? O padrão é utilizado para calcularmos o fator, ou manualmente, ou automaticamente como o aparelho faz, em que o próprio aparelho calcula o fator e já utiliza nas amostras. Como nós só faremos a leitura do padrão, sim, próxima tela. Nessa parte ele nos confirma todas as informações. Glicose analisa, bloco óptico de fluxo, iniciar em F4. Ele nos pede para inserirmos água para fazer a calibração do aparelho, em que você insere novamente a canaleta dentro da água destilada e vai apertar Start. A partir desse momento, o aparelho que vai comandar os nossos passos. Ele mesmo está fazendo a calibração, determinando a absorvância da água para fazer a calibração, e a partir daí ele vai selecionar os próximos passos. Nesse momento ele mesmo está retirando a água e vai passar para a próxima tela. Nessa parte ele pede para inserirmos o branco. Por que do branco? O branco seria como se fosse numa balança, a gente iria tarar o aparelho, ou seja, como o reagente de cor já possui cor, a gente está falando que a partir desse reagente de cor que será realizado os padrões, em que você insere a canaleta até o fundo do tubo, para ele absorver tudo, e aperta Start. Ele vai sugar e realizar o teste. Nesse momento ele pede para você confirmar o branco, em que você pressiona F3 para confirmar e F4 para não confirmar. Ele sempre pede para confirmarmos 2 vezes e registra o valor do branco.
Outro comando que ele nos pede é para inserirmos o padrão. Você insere o padrão e pressiona Start. Retira o tubo e aguarde enquanto ele faz a leitura. Ele também pede para que façamos a confirmação do padrão. A leitura do padrão, 0,415 de absorbância, e o padrão vai ser registrado como 100%. Sim, para confirmarmos. O aparelho mesmo vai retirar o padrão e registrar. A partir desse momento, ele pede para que insiramos as amostras. Nessa parte, como a gente vai realizar apenas uma amostra, a gente insere a amostra, a canaleta até no fundo, do mesmo jeito, pressiona Start, espera o aparelho sugar, retiramos a amostra e ele foi feita a leitura. Nessa parte, o aparelho nos deu a amostra 001, a absorbância que foi de 0,805 e com o fator que foi calculado a partir do padrão e do branco, ele já nos mostra o valor de 194 miligramas por decilitro de glicose, que é o que estava na nossa amostra. Se você tiver mais de um teste, você insere o duplo, 2 e aperta Start. E vai prosseguindo. Vai depender da quantidade de testes que você vai ter. Como o nosso é apenas um teste, pressionamos F3 para voltar na tela anterior. Confirmamos a saída 2 vezes e ele pede para que insiramos água para realizar a lavagem. Ele continua apitando sempre até você realizar a lavagem. Insere a canaleta e pressiona F4. A partir desse momento, você está pronto para realizar outros testes. Ele volta para a tela de testes, em que você pode selecionar qualquer outro tipo de teste e iniciar. Como o nosso não realizaremos mais nenhum, F3 para voltar na tela anterior e apenas desligamos o aparelho. Foi mais um vídeo do nosso canal, esperamos ter ajudado a todos. E se gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Obrigado a todos e até a próxima.
aqui a gente tem, né, na verdade a gente já falou sobre isso lá em biossegurança, vocês já viram isso lá em ética e legislação, mas aqui a gente tem as fases dos exames laboratoriais que vão interferir também no setor de bioquímica, né? A fase pré-analítica, né, que se inicia ali com a indicação e a solicitação do exame pelo médico, e ela finda, né, no transporte das amostras. Então, dentro da pré-analítica tá a solicitação com o. Bom, a gente falava, né, a respeito das fases desses exames e uma a maior fase, né, com a maior quantidade de erros possíveis, até por ser uma fase grande, é justamente a fase pré-analítica. E um dos fatores que vai tá influenciando nessa leitura, nesse exame, é tipo de coleta, se foi colhido no tubo correto, se o volume de sangue foi adequado, né? Se a pessoa estava de jejum no tempo correto, se interrompeu o uso de algum medicamento, né? Se tinha abstinência sexual para alguns exames, isso vai ser necessário, né? Então, na fase pré-analítica, né, existe um conjunto de variáveis que podem interferir completamente no resultado do exame. Então, são essas variáveis que a gente começa a falar a partir de agora. A gente tem variações, né, no horário, né? Existem alguns componentes que precisam ser dosados durante o dia, né, em horários bem específicos, como o caso do ferro, do cortisol, dos hormônios sexuais, eles têm uma concentração diferente na parte da manhã, né? Então o pico normalmente está nas primeiras horas da manhã. Aí vocês vão perguntar assim: "Poxa, mas o laboratório não tem rotina de coleta na parte da manhã?" Sim, mas a gente tem alguns laboratórios que trabalham com coleta diferenciada, né? Agendada, em horários para atender melhor os seus pacientes. Então, por exemplo, se eu tivesse que agendar uma coleta do cortisol, se eu for fazer isso ao meio-dia, pode ser que eu não consiga encontrar um bom parâmetro, né? Eu vou ter que dosar ele nas primeiras horas da manhã, tá? Então, principalmente a esses componentes que obedecem ao que a gente chama de ritmo circadiano, né? Que tem essas elevações, esses picos em determinados horários do dia, tem que prestar atenção ao horário de coleta. Em relação ao sexo, o sexo enquanto gênero, né? Entre homem e mulher, alguns exames têm resultados diferentes, têm valores de referência diferentes. A idade, né? Para muitos parâmetros, a gente tem eles variando ao longo das idades. Um deles, ó, é justamente os hormônios sexuais. Aqui a gente tem, por exemplo, uma variação de estrogênio. Ó, a parte mais escura é a quantidade de estrogênio que a gente vai encontrar no corpo feminino, tá? Então, percebam que conforme aqui a idade vai avançando, esse nível diminui. Então, o valor vai ser diferenciado. Atividade física, né? Para alguns exames tem interferência, porque a atividade muscular, a atividade física, vai fazer produzir mais ou menos, tá? Então, vai ser um fator interferente na hora de fazer a realização, a dosagem desse exame. O cigarro, né? Não se deve fumar antes dos exames, porque pode promover a agregação plaquetária, pode alterar a curva glicêmica, pode diminuir o nível de HDL, aumentar a glicose, aumentar o colesterol, aumentar a adrenalina, entre outros tantos parâmetros. Alguns medicamentos, né, como antibióticos, anti-inflamatórios, AS, vão interferir nos testes de coagulação, né? Muitos vão estar ali mexendo em relação à dosagem de hormônios. Então, dependendo do medicamento, se não pode deixar de fazer o uso, ok, né? Informe antes de fazer a coleta que você está fazendo o uso daquele medicamento, tá? Então, tem alguns medicamentos que devem ser parados, outros não. Álcool. A ingestão alcoólica ela vai interferir no nível de triglicerídeo, nas enzimas do fígado, no ácido úrico, tá? Na glicose. E o ideal é não ingerir álcool pelo menos 3 dias antes de realizar os exames. A dieta alimentar, né? Principalmente no perfil lipídico, depende daquilo que você come, principalmente nos dias próximos aos exames, né? Então, fui comer uma feijoada e no dia seguinte fui dosar. Vai dar alterado, né? Tive uma alimentação altamente calórica ali no dia anterior. Vai alterar. Laxante antes da curva glicêmica, tá? Ele aumenta a velocidade de trânsito intestinal, né, e modifica a absorção, né? Com isso, ele pode interferir ali na absorção da glicose.
O café, né? A cafeína ela pode induzir a liberação de adrenalina e vai estimular aquele processo que a gente já comentou lá na introdução à bioquímica, que é a gliconeogênese, né? Que é a formação de glicose a partir de outros mecanismos. Então, isso pode aumentar a glicose no sangue. Bom, então falávamos a respeito das variáveis que podem interferir, né, no resultado dos exames de laboratório. Aqui a gente tem o jejum como sendo uma variável extremamente importante na hora de realizar uma dosagem, tá? A média do tempo de jejum é de 8 e 12 horas antes da realização dos exames, com alguns exames especificamente no jejum de 12, né? Mas existem outros onde tem jejum de 3, jejum de 4 horas, vai variar dependendo do composto, né? Existem alguns exames, ainda que bioquímicos, onde não tem a necessidade de jejum, principalmente naqueles exames que são de caráter emergencial, como, por exemplo, dosagem das enzimas cardíacas, né? A hemoglobina glicosilada, né, quando é feita sozinha, não tem necessidade também do jejum. Então, a gente tem esses interferentes. De quem é a responsabilidade de informar o jejum? Aí é que vai depender, né? Então, existem algumas padronizações mais recentes, onde o médico vai solicitar o tempo de jejum, outros o laboratório, né? Uma vez que ele pode ou não ter os exames sendo realizados em tempos de jejum diferenciados, ele vai acatar a decisão do médico, ou então ele vai predisponibilizar uma orientação para esse paciente. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, saem do médico com a guia de realização do exame, vão para casa e pensam assim: ah, não, então tem que fazer um jejum de 12 horas e pronto, já chega no laboratório sem ter pedido nenhuma informação antes. E isso não acontece só com os exames de sangue, não. Acontece com de urina, muitas vezes com de fezes. Aí, às vezes, colhe o material errado, no caso de urina e fezes. Às vezes, faz um tempo de jejum que não é necessário, como no caso não necessário sendo tão grande, né, como no caso dos exames de sangue. Tem gente que às vezes acha que precisa não beber água, né, não se pode beber água, e exceto em exames de restrição hídrica, naquele momento de realização, se pode beber água de forma normal. Exame com jejum acima de 14, entre 14 e 16 horas, não deve ser feito. Então tem gente que acha assim, quanto mais tempo de jejum, melhor, porque aí vai estar mais baixo. Aí é que está, né? Muitas vezes, dependendo do composto que você está querendo analisar, o corpo vai começar a entrar no metabolismo de estresse, né? Porque está muito tempo sem se alimentar, e aí pode acabar aumentando outros componentes. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas pensam assim, vou fazer um exame de glicose e eu sei que glicose, o jejum é 12. Não é, tá? Hoje o jejum de glicose está mais baixo. Mas a pessoa pensa assim, vou fazer um jejum de 12. Aí a última refeição dela é às 7 da noite, porque ela vai às 7 da manhã para o laboratório. Aí ela fez 12 horas. Só que chega no laboratório, ela chegou lá às 7h30, 8 horas. Já passou do tempo das 12 horas. Aí até ela ser atendida na recepção, fazer o cadastro, até colher o exame, já se passaram aí mais 1h30, por exemplo. Então já estourou muito o tempo de jejum. Se for um laboratório com uma fila muito grande, vai levar mais tempo ainda. Então isso interfere muito, tá? E hoje os laboratórios começaram a mudar a exigência para alguns exames, tá? Então, para muitos exames, eles exigiam 12 horas de jejum, tá? De 12 horas. Para muitos hoje, esse tempo foi diminuído, tá? Como o caso da glicemia, por exemplo, foi diminuído ali para cerca de 8 horas, tá? E normalmente se mantém um jejum de 12 para lipidograma. Hoje, né, muitos laboratórios têm abolido o jejum, né? Ou o médico pode pedir essa indicação com um tempo menor, com o não jejum. Isso ficou um pouco a critério dos laboratórios. Então, tem laboratórios que aderiram, né, essa prática, outros não. Porque aí os parâmetros são diferentes, né? Muda a forma da gente laudar o exame se a pessoa está de jejum ou não. Então, antigamente, usava-se esse jejum máximo. Hoje, alguns exames exigem ali um jejum de 3 ou 4 horas, dependendo do laboratório. E não se usa mais jejum para hemograma, para ureia, só de potássio, creatinina e hormônios da tireoide. Hemograma não se faz, né? Mas os outros tem laboratório que ainda usa um jejum mais baixo. Então aqui são as novas regras, né? Então se o médico
quiser não colocar o jejum ou o tempo diferenciado, o médico tem que colocar na guia de realização do exame, tá? Bom, então em relação aos tipos de amostra de sangue, né, que a gente vai utilizar no setor de bioquímica, a gente pode usar soro, plasma ou sangue total. Só para a gente relembrar a diferença entre eles, né, o plasma ou o soro, os dois são a parte sobrenadante, são a parte líquida do sangue, só que o plasma ele é colhido com um anticoagulante. Então eu tenho um anticoagulante ali jateado na parede do tubo de coleta, tá? E aí, quando eu colho esse sangue, ele não coagula, né? Então, eu tenho a preservação ali dos elementos sanguíneos, do plasma em separado, tá? E esse plasma, ele contém ainda uma amostra chamada, um material chamado fibrinogênio, tá? Então, o plasma a gente pode colher com anticoagulante EDTA, que é o da tampinha roxa, às vezes rosada, tá? Heparina, que é o da tampa verde, o citrato, que é o azul, e o EDTA, o azul claro, né? E o EDTA fluoretado, que é o da tampa cinza, tá? Normalmente, quando se usa plasma em bioquímica, boa parte das coletas ela é feita em heparina. Só que existem alguns exames que podem ser feitos em EDTA e outros em EDTA fluoretado, tá bom? Então, dependendo muito do tipo de amostra que se tem, só se pode fazer em um tipo de anticoagulante, outras só vai poder ser feita no tubo seco. Então, ler bastante a respeito daquela característica que a gente está querendo dosar para saber qual o tubo correto. E lembrando que a escolha do tubo ela também faz parte da variável pré-analítica e é um dos erros que a gente tem no laboratório também. O soro, né? O soro ele é colhido no tubo sem anticoagulante, ou que a gente chama de tubo seco. Né? Existe o tubo seco com gel separador e existe o tubo seco sem esse gel, tá? A amostra, ela sofre a coagulação e em seguida ela é centrifugada, tá? Na coagulação, a gente passa a não ter mais o fibrinogênio, porque esse fibrinogênio foi convertido em um outro material, que é a fibrina. Então, assim, boa parte das amostras que a gente vai usar no setor de bioquímica, quando a amostra puder ser feita em soro, normalmente o soro é a escolha. Agora, existem outros que só podem ser feitos em plasma. Outros que pode ser um ou outro, e vai ficar a critério do laboratório qual tubo usar, caso ele tenha os dois em grande quantidade para os dois. E para algumas amostras, como é o caso da gasometria, por exemplo, se usa o sangue total. O sangue total ele é colhido com anticoagulante, só que você usa a amostra homogeneizada, tá? O exame ele deve ser breve e o mais rápido possível, né? Então, para separar soro e para separar plasma do material, a gente tem que ter essa separação bem rápida para evitar interferências, né? Quando a tua amostra não puder ser analisada de forma rápida, né? O ideal é refrigerar. Existem algumas amostras que podem ser congeladas, outras não, né? Se for fazer, por exemplo, a análise de lipídios, o congelamento ele interfere no resultado final. Então, não é uma amostra que possa ser congelada. Então, vai variar um pouco em relação de uma amostra para outra, tá? Aqui a gente tem a imagem, ó, isso aqui seria o sangue total, né? E quando eu colho com um anticoagulante, eu tenho essa separação, as hemácias, aquela camadinha, né, de leucócitos e plaquetas, e o plasma. Quando eu colho no tubo seco, eu tenho o coágulo e o soro como restante. Aqui são alguns tipos de sobrenadante com interferências no resultado. Tá? Aqui seria o soro normal. Aqui uma amostra hemolizada, a presença avermelhada aqui da hemoglobina. Esse aqui é um soro ictérico, né, com presença ali de bilirrubina. E esse aqui é um soro lipêmico, com um excesso de gordura. Existem alguns que são piores. Por que eu estou mostrando essas imagens? Dependendo do exame, esses fatores aqui são resultados que vão interferir, ou vão aumentar o valor do que a gente está contabilizando, ou vão diminuir o valor, vão mascarar a análise, né? Então, essas amostras são aquele grupo de amostras que a gente chama de amostra com restrição. Ela foi aceita até pelo laboratório, mas ela não está nas melhores condições que ela poderia estar, e por isso podem interferir. Mas nem sempre a gente vai conseguir uma amostra
boa, né? Principalmente no caso das amostras que são lipêmicas ou ictéricas, porque essa já pode ser uma condição do paciente. Dentro, então, do setor de bioquímica, a gente tem um conjunto de materiais que vão ser utilizados com muita frequência, né, para que a gente faça a análise das amostras. E aqui a gente tem esses principais materiais. Um deles a gente já comentou anteriormente, né, que é o espectrofotômetro, sendo que vai depender, né, do tipo de metodologia, se vai ser manual, se vai ser semiautomática, se vai ser uma metodologia automatizada, tá? São poucos laboratórios onde a gente vai ter uma rotina automatizada muito grande, normalmente isso fica a cargo, né, de grandes laboratórios, aqueles que vão processar muitas amostras ao longo do dia. Muitos laboratórios de médio e pequeno porte ainda vão ter esses equipamentos de menor tamanho e, obviamente, menor custo também, tá? A gente tem esse outro equipamento aqui, que é o banho-maria, e o banho-maria vai ser executado no seguinte. Essa caixinha aqui é o kit de dosagem, tá? Esses kits, eles são reagentes, né, que são utilizados dependendo do tipo de análise que vai ser feita. Então, se eu quero dosar glicose, eu tenho que ter um kit de glicose. E para a própria glicose existem várias metodologias diferentes. Se eu quiser dosar triglicerídeos, eu vou ter um kit específico para isso. Se eu quero dosar uma enzima do fígado, eu vou ter um kit específico para isso. Tá? Então, assim, o laboratório, quando vai colocar no seu escopo as análises que são realizadas, ele precisa apresentar esses kits, esses reagentes que vão ser utilizados para o preparo dessas amostras. Então, é importante que se leia a bula dos kits, que se faça as reações, que se execute as reações como o manual está dizendo. Então, claro que tem aquelas reações que a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando, você já executa de cabeça, é que nem fazer receita, né? Então você já vai de cabeça e foi. Mas a cada kit novo, né, e isso pode variar de um fabricante para outro, então tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção muito grande na hora de fazer essas leituras, porque a gente não lida diretamente com o paciente, mas a gente está analisando uma amostra dele. A gente está fazendo uma dosagem que vai influenciar no diagnóstico do que esse paciente tem. Perdão. Do que esse paciente tem. Então, é importante que a gente tenha todo o cuidado do mundo na hora de executar o exame, de fazer de forma correta, tá? E ler a bula na hora de fazer é uma delas. Essas são as pipetas, né? Pipetas volumétricas que a gente vai usar para pegar os reagentes, para pegar a quantidade de sangue, de plasma, de soro, enfim, do que a gente vai estar usando. Tubos de ensaio para a gente executar as reações químicas, tá? E o banho-maria, agora sim, né, entra a parte dele. Essas reações aqui, elas precisam ser executadas numa temperatura ideal. Lá em Introdução à Bioquímica, a gente viu que as enzimas, né, que o trabalho bioquímico, ele envolve um ótimo de temperatura, inclusive. E para que essas reações aconteçam, né, essas reações são enzimáticas, né, são ali vários reagentes que precisam de uma determinada temperatura para se mostrar ativos ou não, eu preciso controlar essa temperatura. Então, o banho-maria ele vai servir para ter o controle da temperatura da reação química acontecendo ali. Mesmo com o banho-maria, eu tenho um tempo limite, né, não é simplesmente largar minha amostra lá no banho-maria para que tudo aconteça. Após a cor, né, que é obtida no exame, eu tenho um tempo de estabilidade, tá? Então, eu tenho uma estabilidade de 30 minutos. Posso fazer a leitura com 35? Não, porque você vai começar a ter um resultado errado. Eu tenho que executar essa reação em X minutos. Posso executar em menos tempo? É só 2 segundinhos antes. Não. Então é seguir à risca o que está sendo falado, o que está sendo escrito, né, e mostrado na bula dos exames, tá bom?